E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? LA de Física. Hoje a gente vai falar sobre a ótica, né, e as cores dos objetos, um assunto bem legal, bem interessante, né, e que caiu no Enem, né, e tem uma tendência grande que volte a cair. Legal? Antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, ajude a divulgar, eu agradeço. Então vamos lá, certo? A ótica e as cores, né, fiz tudo aqui, né, senhores, ó, as primárias, né, dos objetos, tá? Para entender exatamente isso, eu preciso entender algumas coisas antes, pessoal. Uma delas é falar um pouco sobre a cor da luz. Quando a gente tenta entender a cor da luz, a primeira coisa que provavelmente vem à nossa mente é a famosa experiência de Newton, né? Onde vocês têm aqui, ó, luz branca chegando, certo? Incidindo sobre um prisma, sendo decomposta, certo? Nas 7 cores, aqui nas cores do arco-íris, aquela história toda. Legal? O que nós temos que entender sobre isso, então? Primeiro, legal? Luz branca, pessoal, certo? É o que nós chamamos na física de policromática. Poli quer dizer várias, croma, várias cores, certo? Então aqui você tem luz branca chegando no prisma. Quando essa luz encontra essa face, ela muda de meio, ar, água, o que for. E a gente sabe que ela sofre refração. E quando ela sofre refração, a gente sabe que nesse momento a luz está tendo um comportamento ondulatório. Então, neste caso, lembrar que essa luz se comporta como uma onda eletromagnética, certo? E toda onda, senhores, pode ser caracterizada pela sua velocidade, seu comprimento de onda e a sua frequência. Então, quando refrata aqui, o que muda, a gente sabe que muda de meio, muda a velocidade. Obviamente, né? A frequência é constante, mudando o comprimento de onda. Essa mudança é que faz com que a luz sofra uma dispersão. Ela abre, certo? E aqui, senhores, né? Apesar da gente utilizar muito vermelho, laranjado, o amarelo, verde, o azul, anil, violeta, que por motivos históricos, por motivos, né? Fisiológicos e assim por diante, né, o que a gente trabalha bastante, existe uma quantidade infinita de cores aqui, legal? E quando a gente fala em cada uma dessa cor, agora a gente está falando em luz, radiação monocromática, ou seja, uma única cor, legal? E a gente vai tentar trabalhar tanto com a policromática como as monocromáticas, certo? E só para lembrar vocês da ondulatória, né, ó, do vermelho para o violeta, certo? A frequência dessa radiação, dessa luz aumenta. Então nós vimos aqui uma coisa bem simples, que luz pode sim ter um comportamento ondulatório, certo? Portanto, caracterizado por sua velocidade, comprimento e frequência, que a luz branca é composta de várias cores, certo? Então aqui, ó, chamada de policromática, e a gente consegue perceber essa mistura quando a gente refrata essa luz. Refrata, muda uma dessas características, muda as duas, na verdade, né? Velocidade e comprimento de onda, a frequência mantém-se constante. A dispersão, então a gente começa a perceber, né, cada uma dessas cores, cada uma dessas luzes, radiação monocromática, certo? Tá? Outra coisa legal, pessoal, então quando de certa forma a gente está vendo a cor, certo, de uma luz, de certa forma a gente associa, certo, esta cor à sua frequência, tá? Tranquilo? Então a gente está tendo uma percepção fisiológica de uma das características dessa onda, certo? Eletromagnética, que é a frequência dela. Legal? Então, jóia. Então nós entendemos o que é a luz. Então vamos dar o próximo passo nessa história toda aqui. Pessoal, ali a gente tem várias cores, certo? Nós dividimos aquele grupo basicamente em 2 grandes grupos, certo? As chamadas cores primárias e as chamadas cores secundárias. Primárias aqui, senhores, eu vou chamar de P, então secundárias de S, certo? Então, olha que legal aqui, ó. Quais são as cores que nós chamamos de primárias, senhores? O vermelho, o azul e o verde. Você fala, mas por que sei lá, né? O violeta não é uma cor primária? Porque, na verdade, senhores, existem vários motivos para a gente escolher essas cores como as primárias. Primeiro, que a partir delas,
certo? Eu consigo, ó, certo? Se eu adicionar essas, né, radiações, essas luzes, tá? Com intensidades iguais, eu consigo, a partir somente, ó, do azul, do vermelho e do verde, obter o branco. Eu não preciso de todas elas, tá? Esse é o motivo. O outro motivo está associado, né, com a visão. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o processo da visão, ou pelo menos a parte, né, relacionada à luz, certo? Não a parte de lentes ainda, né? Não a parte de ametropias, tá? Vai ser feito em outra aula. Então, o que a gente imagina? Que no processo de visão, nosso olho tem sensores, certo? Chamados de cones, que são sensíveis às frequências do azul, do vermelho e do verde. Legal? E aí, olha só, pessoal, a partir da mistura dessas cores primárias, certo? Eu consigo obter as cores chamadas secundárias. Então, ó, o magenta, o ciano e o amarelo. Certo? Então tá aqui, ó, as chamadas cores secundárias. Então, ó, o vermelho, o azul, magenta, o azul e o verde, o ciano, o vermelho e o verde, o amarelo. Ah, ele preciso saber? Não, pessoal. Geralmente quando cai, as primárias seria legal, na verdade, não vou mentir para vocês, tá? Mas assim, de certa forma, toda vez que cai essas coisas de cores primárias, secundárias, o que for, geralmente este esqueminha aqui, ó, é dado, tá? Tranquilo? Tá? Então, o que nós percebemos aqui? As cores primárias, as cores secundárias, certo? E que nessa forma aqui, ó, eu trabalho com a adição de cores para formar uma segunda, ou da forma aditiva. Tranquilo? Então, agora, como é que a gente percebe essas cores? Porque o que acontece é o seguinte, né? Quando eu estou falando a cor de um objeto, só faz sentido se eu estiver olhando para o objeto, né? Se alguém estiver olhando para o objeto, certo? Então, eu tenho que também entender essa questão de como o olho humano percebe as cores. Você fala, mas por que o olho humano? Pessoal, a gente sabe, né, que animais, certo, veem, né, cores de maneira, tem uma visão, certo, de uma maneira diferente das cores. Então, de certa forma, o que eu preciso saber agora sobre cores, tá? Sobre o funcionamento do globo ocular. Esqueça essa parte aqui, a gente sabe que aqui a gente tem um conjunto de 3 lentes, né? Que vai formar a lente convergente do nosso olho. A luz entra então aqui, pessoal, pela pupila e chega nesse tecido chamado de retina. É isso que me interessa agora, certo? O que acontece na retina? Essa luz é captada, transformada em impulsos elétricos e através do nervo óptico é levado até o cérebro, onde a imagem é formada, tá? Então, eu tenho aqui uma figurinha bem legal sobre isso, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente, pessoal, ó, dei um zoom na nossa retina. Então, aqui, ó, é um zoom da retina. Então, aqui você tem a retina, certo? Aqui também um zoom na retina e aqui um zoom na retina. Pessoal, essa retina é basicamente formada por 2 sensores, os chamados bastonetes e os cones, certo? Os bastonetes, pessoal, aqui você tem, né, esse sensor responsável pela percepção da quantidade de luz que chega, ou na verdade, né, de uma maneira mais, certo, correta, nas tonalidades de preto e branco, certo? Então ele é sensível à ausência ou presença de luz, tranquilo? Então para a gente agora não é o destaque, tá? O que me interessa na verdade agora são os cones, porque são os cones que são sensíveis à frequência, tá? E o nosso olho, a nossa retina tem basicamente 3 tipos de cones sensíveis à frequência, certo? Quais? Os cones sensíveis à frequência do vermelho, então eu vou enxergar obviamente o vermelho, o verde e o azul. Então, a partir dessas 3 cores primárias, certo? Eu consigo formar qualquer outra cor. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, né? Visão é uma sensação, senhores, tá? Se é uma sensação, tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Não é uma medida precisa. Eu não consigo medir precisamente o vermelho que está chegando ao meu olho, ou o verde que eu estou chegando ao meu olho, o azul que eu estou chegando ao meu olho, né? Aliás, eu montei aqui uma situação exatamente para mostrar isso, né? Tem algumas cores que estão bem legais, né? Principalmente secundárias, tá? Uma delas está aqui, né? O tal do ciano, né? Se você pegar 2 pessoas, certo?
depende também, né, do grau de iluminação, né, de, sei lá, de um monte de coisa. Observando esse objeto pedir, né, qual é a cor que eles estão vendo? Gente, tem gente que nem sabe que é ciano, tá? Então, ó, para um observador pode ser azul, outro pode ser verde água, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa, né? Você fala, ué, mas como assim? Então tem que tomar cuidado. Luz é uma percepção, certo? Cor, desculpa, é uma percepção. Você está percebendo algo, é uma sensação, não é uma medida exata, tá? Então a gente diz assim, né? Primeiro, que a cor é uma interpretação fisiológica das propriedades da luz. Sim, eu já comentei isso. Aliás, a propriedade associada aqui geralmente é a frequência. E o mais importante que eu queria mostrar aqui, pessoal, é que nesse caso, certo? A cor aqui é uma experiência individual. Então não adianta brigar com alguém, né? Você mostra um objeto, a pessoa fala, olha que objeto lindo vermelho. A pessoa fala, não, né? Isso não é vermelho, né? Isso é rosa, ou sei lá o que, né? Cara, ele tá vendo, na verdade, né? Aquele objeto às vezes não rosa, certo? Tá? Se ele tiver algum problema nos sensores, ele vai ver, né? Se pegar um daltônico, então, aí a história é totalmente complicada, tá? Então, legal. Então, se a gente já entendeu a luz, a natureza da luz aqui, certo? Que são cores primárias e secundárias, que na verdade esse processo da visão é algo individual, não é uma percepção, é uma sensação. Então, agora a gente vai falar sobre realmente a cor dos objetos. Então, olha que legal, quando a gente fala na cor dos objetos, eu sempre envolvo, certo? 3 peças. Como assim 3 peças? Ele, ó, uma fonte, certo? Tá? Então, eu quero saber como o objeto vai ser eliminado, o próprio objeto, certo? E um observador. Tá? Então a gente vai tentar entender durante, né, esses quadrinhos que eu montei aqui, que a cor deste objeto depende desses 3 fatores. Você fala, como assim? Então, ó, vamos começar aqui. Imaginei a fonte aqui inicialmente, senhores, o Sol. Então, ó, Sol, luz branca, certo? Luz branca policromática, certo? Chegando sobre o objeto. Então, todas as cores chegam sobre esse objeto, tá? Ele, aos meus olhos, vai aparecer o quê? Vermelho. Como que isso acontece? Bom, gente, olha só. O processo da visão, obviamente, envolve luz chegar ao nosso olho e não sair dele, certo? Então, se eu estou observando o objeto vermelho, é porque luz vermelha monocromática, certo? Está chegando ao meu olho. Então, essa luz, de alguma forma, sofreu o quê? Reflexão, tá? Cadê as outras cores? Elas foram absorvidas. Então, o que acontece no objeto é que chegam todas as cores, se a fonte, obviamente, for de luz branca, parte delas serão absorvidas e eu vou ver a luz que será refletida, a luz que chega ao meu olho. Tá? Então, neste caso, o objeto será, ou vai, né, parecer para o observador vermelho. Tranquilo? A minha pergunta agora, e se eu jogar luz monocromática, uma única cor azul? Então, ó, mudei a cor da fonte, mudei a forma que esse objeto é iluminado. Pessoal, se eu mudar a forma que ele é iluminado, essa luz azul era absorvida aqui. Ela vai continuar sendo o quê? Absorvida. Então, toda luz que chega vai ser o quê? Absorvida. O que que tem refletida? Nada. Não tem luz refletida, certo? Isso nós conhecemos por preto. Então, para o observador, o objeto passa a ser preto. Você fala, uai, como é que pode mudar, certo, de cor? Então, pessoal, uma coisa legal, né? Tá? Ele depende de como ele vai ser iluminado. Agora, olha só, se eu voltar a jogar luz, ó, monocromática mais vermelha, uai, o vermelho não sofria reflexão aqui, também vai sofrer reflexão. Chegando aos meus olhos. Então, ele volta a ser, ou a se parecer, né, vermelho para esse observador. Tá? Então, cor dos objetos depende do próprio objeto, depende da fonte, ou seja, de como eu ilumino, e da maneira que o observador vê esse objeto. Né? Percebe essa cor que está chegando no olho dele. Tomar cuidado com isso. Algumas observações aqui, pessoal, basicamente 2. Né? O preto, então, senhores, a gente define como, né?
a absorção total, certo? Ou não tem luz refletida, e o branco como a reflexão total. Então, todas as cores sendo refletidas. Falando sobre o branco, cuidado isso aqui para vestibular, tá? Ó, tá? Fiz uma observaçãozinha aqui, ó, sobre um objeto, né? Uma camiseta, uma roupa branca. Por quê, ó? Se eu jogar luz policromática, senhores, né? Se eu jogar luz branca sobre um objeto branco, todas as cores vão refletir, ele vai me parecer branco. Certo? O branco aqui quer dizer que todas as cores estão chegando. Certo? Tranquilo? Agora, olha só. Se eu jogar no objeto uma luz, certo? Monocromática vermelha, o vermelho não está chegando, não está sendo refletido, então vai ser o quê? Vai ser refletido. E para esse observador, esse objeto vai aparecer agora o quê? Vermelho. Se eu jogar verde, vai aparecer o quê? Verde, azul, azul. Então o objeto vai adquirir a cor da luz monocromática que você incidir nele, já que ele reflete todas as cores, porque ele, quando iluminado a partir de luz branca, era branco. Certo? Então, cuidado para vestibular com essas coisas aqui. Pessoal, então, ó, só tem que tomar cuidado aqui com mais uma coisa. Eu fiz mais uma observação aqui. Então, ó, isso é a coisa mais legal do mundo, né? As pessoas parecem que desconhecem isso. Cor, pessoal, então, ó, não é uma característica própria, não é uma característica intrínseca, certo? Dos objetos. Depende do observador, da luz que ilumina e do próprio objeto, tá? Então não é como densidade, como resistividade, tá certo? Cuidado com isso daqui, joia? A coisa fica mais interessante ainda quando eu começo a trabalhar com essa parte de cores, certo? Só que agora, quando um objeto for iluminado por uma cor secundária, você fala, o que muda se a cor for secundária? Então vamos tentar entender isso, ó. Tô com um problema aqui, né, para escrever, né? Pelo amor de Deus. Cor. Então, o que nós temos que lembrar? Olha, volta nessa figurinha aqui comigo, certo? Vamos começar aqui, tá? Quando você fala em cores secundárias, pessoal, por exemplo, ó, eu peguei aqui um objeto amarelo quando iluminado a partir de luz branca, certo? De luz policromática. Senhores, o objeto amarelo é secundário, sim, formado por quem? Pelo verde e o vermelho. Então isso quer dizer o seguinte, se eu estou vendo o objeto amarelo, o amarelo vai refletir, o vermelho vai refletir e o verde vai refletir. Os três, porque esses três me geram amarelo. As outras são absorvidas. Outras o quê? O azul, o violeta, o laranja, né? O anil e assim por diante. Tá? Mas essas três cores vão estar chegando no meu olho. Então presta atenção comigo agora, né? E se eu, ao invés de jogar luz branca, brincar com aquela questão de jogar luz monocromática agora? Então percebam aqui comigo, ó. Nesse primeiro caso, eu peguei luz monocromática, pessoal, vermelha, e joguei sobre o objeto. Só que olha aqui comigo, ó. O vermelho vem, incide e reflete, porque ele faz parte de quem? Do amarelo. Então, este objeto, quando iluminado a partir de luz monocromática vermelha, ele vai parecer para o observador vermelho. Se eu jogar o verde também reflete, está aqui, ó, certo? Se reflete, ele vai aparecer o quê? Verde. Se eu jogar o amarelo, obviamente, amarelo. Você fala, não tem como absorver? Total tem, né? Posso jogar um ciano aqui, certo? Tem que tomar cuidado, né? Porque aqui o magenta tem vermelho, né? Não, aqui também o verde. Mas vamos pegar aqui, ó. Então vamos ficar aqui no azul, bonitinho, né? Aqui teria também o violeta e o anil, tá? Se eu jogar o azul o que era absorvido aqui, com o anil violeta, também vai ser absorvido. Então vai chegar o que? Nada, absorção total. Portanto, ele passa a ser preto para o observador. Legal? Então, cuidado com cores secundárias nessa história aqui. O Enem, de certa forma, cobrou essa parte, né, de cores secundárias para vocês, certo? Só que na forma de filtros, tá? E aqui tem uma coisa bem legal, eu prometo montar uma outra aula, certo? Com questões sobre cores, principalmente a do Enem. Legal? Então agora, quando a gente fala em filtros, eu estou falando em luz transmitida, certo? Então vamos lá. Se eu estiver trabalhando com filtros, né,
cuja cor seja primária. Então, o que eu estou imaginando aqui, moçada? Ó, eu estou imaginando que eu tenha, certo? 3 filtros. O que seria um filtro? Um pedaço de vidro colorido, né? Aquele papel, celofane colorido, o que for. Ele tem que ser transparente, pelo menos translúcido, né? Numa cor, aqui nesse caso, primária. Então, vermelho, verde ou azul. Então, se eu jogar a luz branca sobre eles, meninos, certo? O vermelho só deixa passar o vermelho, o verde só verde, o azul só azul. Você fala assim, como assim? Gente, né, tomar cuidado, né, com essa questão do filtro. Muita gente acha que filtrar é tirar. Depende, né? Quando eu tenho um filtro de água, eu quero tirar as impurezas e não a água, certo? Um filtro de ar, eu quero tirar as impurezas do ar e não, certo? O ar. Legal? Então, ó, o filtro vermelho deixa passar o vermelho, retira o resto, mas deixa o vermelho. Então, ó, certo? O verde deixa passar o verde, tira o resto. E assim, né? A mesma coisa para o azul. Pessoal, para terminar agora, né? E se meu filtro tiver, ao invés de uma cor primária, uma cor secundária? Então, olha aqui comigo, tá? Montei essa figura aqui, tá? Em 2, na verdade. Então, ó, se tiver uma cor secundária agora. Por exemplo, ó, olha só aqui, ó, um filtro amarelo. Pessoal, eu queria que vocês notassem aqui, ó, que o amarelo, lembrando, né? A composição do verde e do vermelho. Então, o filtro vai deixar passar as cores, certo? Que formam o amarelo. Então, neste caso, o vermelho e o verde, formando então o amarelo, certo? Tranquilo? Então, aqui, ó, vocês formaram o amarelo pela subtração, pela retirada da luz azul, certo? Desse branco. Então, olha que legal. Agora, ó, adicionei um filtro aqui, pessoal, magenta, certo? O magenta, se você olhar aqui, ó, o magenta é vermelho e azul, certo? Então, ele vai deixar passar o vermelho e azul e absorver. Então, eu vou escrever aqui, ó, essa cor, nesse caso, o azul é absorvido, certo? Neste caso, o verde será absorvido. Então, a gente diz assim, ó, na formação do magenta, nesse caso, subtrai-se o verde. Só vai deixar passar o vermelho e o azul, tá? Por último aqui, pessoal, o filtro, né? Ó, um ciano. Então, o ciano, se vocês voltarem aqui, né? Olha só, tá? O ciano agora verde e azul. Então, ele deixa passar o verde e azul e absorve, certo? O vermelho. Então, o ciano é formado, certo? Pela passagem do verde e do azul pela subtração, certo? Do vermelho. Então, a gente diz uma coisa bem legal em física, tem que tomar cuidado com isso. Isso às vezes aparece em vestibular, tá? Os filtros, certo? Formam uma cor, por exemplo, o ciano ou, certo, sei lá, o amarelo, o que for, por subtração de outras cores, tá? Legal? Então, cuidado com isso daqui. Para terminar, pessoal, e se eu associar filtros, certo? Se eu associar filtros, ó, se eu associar um filtro, né, amarelo e um ciano, então olha só o que acontece. O amarelo vai absorver o azul, deixar passar o vermelho e o verde, só que o ciano vai absorver agora o que? O vermelho. Então, vocês terão um objeto, certo? Único exclusivamente de cor verde. A mesma coisa aqui se eu juntar, ó, o magenta e o azul, certo? Juntei o magenta e azul aqui, pessoal. Na verdade, o que acontece, né? Ó, aqui tá faltando, mas tudo bem, ó, certo? Tem o verde chegando, certo? Aqui o filtro, certo? Magenta vai absorver o verde, legal? E vai deixar passar o vermelho. O ciano absorve o vermelho, só deixa passar o azul. Então, por último aqui, pessoal, ó, o amarelo, certo? E o magenta. Então, aqui vocês têm o azul sendo absorvido no filtro azul, no filtro amarelo, certo? Então vai passar inicialmente o verde e vermelho, o magenta não deixa passar, como a gente já tinha visto aqui, né? O verde, só sobrando, obviamente, vermelho. E o legal, pessoal, é quando nós pudermos associar os três, certo? Então toda a luz vai ser o quê? Absorvida. Nada irá passar, certo? Por esses três filtros. Pessoal, então, sobre cores e objetos, eu acho que essa aula ficou bem legal, espero que vocês gostem. É só. Obrigado.